A própria Folha de São Paulo escancarou em um editorial o quanto a guerra da Ucrânia ela foi capaz de fortalecer e consolidar uma nova ordem mundial. O Brasil faz parte dessa nova ordem e o que a gente percebe e o que a gente vai trazer para vocês na análise de todo esse contexto é gravíssimo. Também teve decisão recente aqui no Brasil acerca de proibição de liberdades que consolidam essa nova ordem mundial. E por fim, na Nicarágua agora, algo absurdo e abjeto acaba de acontecer. E o Brasil está envolvido nisso pelo silêncio, pela sua omissão. Você vai entender tudo isso aqui no nosso vídeo. Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para sempre comentar o ponto de vista jurídico, político, econômico, financeiro, de tudo isso no nosso mundo aqui, no nosso Brasil, onde a gente, sente os impactos diretos de tudo isso que está acontecendo. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023, esse é o nosso terceiro vídeo do dia, o vídeo das 4 horas da tarde, nosso terceiro editorial para você. E mais uma vez, obrigado, muito obrigado por me aceitar nesse sabadão dentro da sua casa. É um sinal de muita confiança, mesmo que seja dentro de uma tela. As informações que eu passo por você, para você, é um sinal de credibilidade que você confia no nosso trabalho. Então, eu não tenho outra palavra para te definir, senão gratidão, tá bom? Mas bora lá, vamos começar com matéria. Olha só esse editorial da Folha de São Paulo. Pessoal, mas eu acredito que esse editorial pegou direto na veia do que realmente está acontecendo após a guerra da Ucrânia, após esse momento maluco que o Brasil vem vivenciando. Folha de São Paulo. Primeiro ano da guerra da Ucrânia consolida uma nova ordem mundial. Um ano após os primeiros mísseis russos atingirem a Ucrânia, o mundo passa por uma transformação geopolítica tão incerta quanto o desfecho do maior conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A questão geopolítica no mundo está, virando de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa, depois desses ataques, depois desse início dessa guerra, uma coisa política ninguém pode negar. É o ressurgimento da esquerda, uma ideologia política que quase que o mundo já reconhecia como algo derrotado, a questão do comunismo, do marxismo estrutural. O mundo já tinha visto que aquilo era uma aberração da União Soviética, a Rússia com o leninismo e tudo aquilo que você já está acostumado. O mundo já tinha visto aquilo como uma aberração. Entretanto, isso veio ganhando força e basta você olhar o mapa da América Latina hoje, está tudo vermelho, tá? Lá nos Estados Unidos elegeram o Biden, tá? Que só não se declara comunista porque é um país, um dos maiores defensores da liberdade que pode se ter, e mesmo assim colocou um cara de esquerda no poder. Ou seja, a gente vê que tá havendo um avanço dessa cultura progressista e isso é arriscado para para o mundo como um todo. Porque se a gente for olhar dentro da análise dessa nova ordem mundial, o interesse deles é a dominação do povo e não a manutenção das liberdades, tá? E vocês querem um exemplo sobre isso? E aqui a própria Folha de São Paulo, nesse editorial, fala isso. Vocês querem um exemplo disso, da dominação, do controle da geopolítica? Olha só isso aqui, tá? E tem a ver com o Brasil. Matéria também da Folha de São Paulo. A Alemanha faz retaliação e veta a exportação de blindado brasileiro após Lula negar munição para a Alemanha, para a Ucrânia, tá? Então, vamos entender isso aqui. Lula está querendo pagar de paz e amor, o Lula paz e amor, o Lula Mandela, né? O que acontece na prática? Na prática, a economia pós-guerra, a economia durante a guerra, ela gera uma demanda, tá? Ela gera uma demanda que faz a economia girar. Então você acha que toda guerra só causa caos? A guerra faz a economia girar. Então é por isso que muitas pessoas não entendem, mas por que a guerra existe?
A guerra só destrói tudo, destrói. Não, é interesse pessoal, é interesse dos grandes magnatas, porque ela faz a economia girar. Você produz material bélico e vende. Então, mais ou menos assim, ó, vamos criar uma sementinha de guerra ali entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Presta atenção. Vem e fala, ó, Ucrânia, entra na OTAN. Aí ele sabe que isso vai incomodar a Rússia. E a Rússia pode declarar guerra. Então, a Rússia vem e fala, não vou aceitar, vou declarar guerra contra a Ucrânia. E aí os Estados Unidos vê a oportunidade de preparar armas, material e vender para a Ucrânia. Ou seja, ele cria uma demanda de guerra. E se eu sou um produtor de material bélico, eu vou vender esse material. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil está querendo pagar de paz e amor para essa questão da Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque Lula tem um alinhamento ideológico com a Rússia, que declaradamente ali é um país de esquerda com visão comunista, tá? Mas o que é o grande ponto aqui, o grande elo aqui? Ele se negou a vender material para a Ucrânia. E isso não pegou bem, isso não deu muito certo para o Brasil. Por quê? Porque ele não vende para a Ucrânia, mas vende para outros lugares. Por exemplo, 156 blindados do Brasil seriam vendidos para a Argentina. 144 blindados do Brasil seriam vendidos para as Filipinas. Ou seja, eu não vou me envolver com guerra, mas eu ganho dinheiro vendendo material bélico, produzindo armas de guerra. Então, não dava muito certo, né? Ou seja, mostrou que o Brasil tem um alinhamento mais ao lado da Rússia. A Alemanha não gostou nada disso, mas o material que a gente produz aqui usa a tecnologia alemã. Então, para a gente poder fazer a venda, a gente precisa da autorização alemã. E aí a Alemanha falou, não autorizo vocês a venderem material para as Filipinas, a não ser que vocês se posicionem na guerra. Ou seja, essa nova ordem mundial que está sendo criada, ela está estabelecendo e forçando que todos tenham um alinhamento. E hoje, tá? Se você analisar hoje, tem duas alas que brigam pelo poder. Uma ala pró-Estados Unidos, uma ala Rússia, tá? Que estão nessa briga. E Lula vai ter que acabar tomando uma decisão. E esse discursinho dele, Lula, paz e amor, não está convencendo muito, tá? E dentro dessa questão da nova ordem mundial, qual que é o ponto, tá? De convergência aqui? Eles querem retirar as liberdades do povo. Eles entenderam que para a massa dominar, ou seja, para que os governos, os governantes sejam tratados como reis, sejam reestabelecidos aquelas mordomias como se fossem monarquias, eles têm que calar o povo. Aqui, em fórum da Unesco, brasileiros defendem maior controle estatal sobre o discurso da internet. A liberdade do povo, a liberdade do cidadão, do catador de lixo, a liberdade do cara que sai da roça, que nem eu, estuda, ganha conhecimento e ganha estrutura, incomoda os grandes, incomoda os poderosos. Então, o melhor caminho que eles têm é tirar a nossa liberdade e nos calar. E aqui, eles querem eliminar qualquer discurso contrário a essa nova ordem que possa existir na internet. E isso aqui não é uma coisa que está rolando só no Brasil, não. O Brasil é adepto disso aqui. Vou te dar um exemplo claro sobre isso aqui. Olha só o que o Eduardo Girão postou. Nicarágua tem já essa regulamentação das redes sociais da internet. Olha só, ditadura da Nicarágua. Bispo opositor por falar nas redes é condenado a 26 anos de prisão. Tá? Você está vendo isso acontecer aqui no Brasil? Para ser claro para vocês, o Lula é apoiador do Ortega. No Brasil, quem apoia mesmo Daniel Ortega? Lula, tá? Olha só, eu vou fazer uma leitura do trecho aqui do que o senador Eduardo Girão colocou. O bispo Rolando José Álvares foi condenado a 26 anos de prisão pelo suposto crime de difusão de notícias falsas pela internet, que foi considerado como traição à pátria. A Nicarágua vive uma ditadura desde 2007, quando Daniel Ortega chegou novamente ao poder. O bispo é membro da Conferência Episcopal. Pronto, falei. Mas vamos lá. O que acontece?
Tá? O que é a grande questão aqui? É o que eles querem, é o que eles procuram. Criar um sistema onde todo aquele que for opositor ao sistema implantado, tá? É o sistema implantado, é considerado um traidor, é considerado um antidemocrático, é considerado um condenado, é considerado um terrorista. Então, se você faz qualquer manifestação contra o governo, é cadeia. Dá uma olhada se no Brasil já não está acontecendo da mesma forma que está acontecendo em alguns países. A gente já está com um projeto de Nicarágua pronto. Só não vê quem não quer. Só não vê quem tapa os olhos e foi já contaminado por uma mídia podre que enganou todo mundo, que enfiou na cabeça do povo, que, sabe, assim, é ridículo o que está acontecendo. Olha só, a Damares Alves postou aqui, ó, aqui aguardando a manifestação do Planalto e do Itamaraty sobre a perseguição a padres, escritores e cidadãos comuns da Nicarágua. Quem cala consente ou para ditaduras de esquerda são só aplausos. Aí aqui ela cita a questão da Nicarágua aqui. Tá, então assim, a gente vê que a gente está caminhando para esse sentido aí e, sabe, a mídia vem... sabe, de maneira tosca, escondendo isso e colocando isso como se fosse tudo normal. E não é, tá? E não é. Você vai ver aqui agora, muita gente aí parabenizando Lula, voltou às relações internacionais com o Brasil. O Brasil está sendo considerado um pateta nas relações internacionais. E quem está falando isso não sou eu não, tá? Quem está falando isso... o próprio William Wack, que eu vou trazer aqui, ó, essa matéria que presta atenção para você entender um pouco mais sobre como o Brasil está sendo visto lá fora. Daniel, ninguém levou a sério isso aí. A minha pergunta... Mas é para dentro. Né? Ok, mas o que ele fala repercute lá fora. E essa boa vontade em relação ao Brasil por questões ambientais, ele está se esforçando para jogar fora com esse tipo de posicionamento que é visto como coisa ridícula lá fora, em bom português. A imprensa alemã, por exemplo, passou a atacá-lo. O tratava como o pai dos pobres, defensor da floresta, dos povos originários. O trata agora como um cúmplice objetivo de um ditador com um neoimperialismo, cometendo crimes de guerra e violando de forma brutal os princípios elementares do direito internacional. Ninguém disse isso por Lula? Precisa falar mais? Apoiando ditaduras, um violador brutal de direitos internacionais, um violador brutal de direitos humanos, um violador brutal de liberdades. É simples assim. Não sou eu que estou falando, tá aqui o William Wack falando isso. Tá? Então, assim, vocês têm que entender que essa nova ordem que vem consolidando no mundo tem dois lados da briga. E qual o lado que o Lula vai querer assumir? Tá? Então, assim, é muito complicado, é muito grave tudo isso que a gente vem assistindo e, assim, muita gente sem conseguir entender os reais objetivos de toda essa sanha, toda essa ganância na busca do poder e na manutenção do poder, mesmo que isso custe a nossa democracia e a nossa liberdade. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Eu sei que ficou um vídeo mais filosófico, mais teórico aqui, mas tudo bem, tá? Eu tentei fazer aqui ao máximo para vocês do melhor contexto possível, tá? Lembrando a você que não adquiriu o nosso livro ainda, é a forma de você poder ajudar o nosso canal, 20 Regras para a Vida, um livro que está tendo uma repercussão muito boa. Te agradeço muito se você puder dar apoio ao nosso canal. E eu volto às 7 horas com mais informações sobre o que acontece aqui na nossa política brasileira, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até lá.